Se um empregado precisa viajar de uma cidade para outra para realizar o seu trabalho, o tempo que ele está se deslocando da sua cidade de origem para a cidade onde ele vai trabalhar é considerado tempo à disposição? Eu sou o professor Luiz Medeiros, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o que é que a lei trata desse tema e o que é que a jurisprudência dominante do TST também trata sobre essa matéria. Mesmo após a reforma trabalhista, com o fim da chamada jornada in itinere, que era a jornada relativa ao deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, quando a empresa estava situada em um local de difícil acesso ou não servido por transporte público e a empresa fornecia o transporte. Nesse caso, a lei dizia que o tempo de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa era considerado tempo à disposição. Com a reforma trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que tratava dessa matéria, foi alterado e passou a dizer que o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, feito a pé ou por qualquer meio, inclusive fornecido pela empresa, não é mais considerado como tempo de deslocamento. Mesmo assim, o TST entende que isso não é aplicável em caso de viagem a trabalho, em que a empresa desloca o empregado do seu local de trabalho normal para outro local temporariamente, para o empregado realizar atividades em outra cidade. Então, o TST entende que mesmo após a reforma trabalhista, se o empregado viaja de uma cidade para outra, mesmo que seja em um voo, mesmo que seja em um ônibus em que ele esteja dormindo, se esse deslocamento é fora do seu horário de trabalho, ele será considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser remunerado pela empresa. Mas isso não significa que, se o empregado faz uma viagem, por exemplo, de Natal para Recife, e ele irá trabalhar em Recife durante 15 dias, isso não significa que as 24 horas dos 15 dias serão consideradas como tempo à disposição da empresa. Não. O tempo que ele vai ter considerado durante esses 15 dias é o tempo em que ele está à disposição do seu empregador, trabalhando ou aguardando ordem. Mas as horas que ele volta para o hotel, ainda que ele passe um final de semana nessa outra cidade, mas se ele tem total liberdade para ele passear, para ele fazer qualquer atividade do seu interesse, não é considerado tempo à disposição. O que está contido nessas decisões é o tempo em que o empregado está em deslocamento da sua cidade de origem para outra cidade e em deslocamento de retorno. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, o empregado trabalha na cidade de Natal e durante alguns dias ele tem que se deslocar até a cidade de Currais Novos para realizar as suas atividades. O deslocamento Natal, Currais Novos, que foge ao seu deslocamento normal, também é considerado como viagem a trabalho e assim o TST entende que isso é tempo à disposição. Não entra no conceito de jornada in itinere. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.